Todos sabem que a principal motivação do trabalho que aqui é realizado é o resgate dos nossos irmãos espirituais que ficaram à retaguarda do processo evolutivo. Retaguarda é essa a qual todos nós também nos incluímos. Nós estamos aqui ainda em processo de resgate, de auto-resgate, em processo de aprendizado. Como alguns de vocês sabem, alguns poucos, séculos e séculos demoraram para que aqui fossem reunidos esses irmãos do qual nós nos incluímos, que no Balé das Vidas Sucessivas, a maravilha que é o privilégio de podermos encarnar a cada permissão do Senhor para o nosso próprio crescimento, temos a compreensão das nossas falhas, das nossas correções, daquilo que transforma o ser primitivo que outrora fomos em aqueles que efetivamente fazem possível o sopro de Deus. Há alguns dias atrás, no trabalho de psicografia, algumas regras foram quebradas dentro de um processo de paralelos pelos quais todos nós interagimos com o mundo espiritual, aquele que nem sempre comunga dos nossos princípios cristãos, pois hoje, assumidamente, somos devotos incondicionais de Jesus. Somos aprendizes dos seus ensinamentos. Mas outrora não fomos. E muitos dos companheiros que comungaram dos nossos equivocados ideais do passado ainda permanecem com os mesmos conceitos de que o poder acima de tudo, não importa de que maneira seja conquistado, é o grande propósito da vida desses irmãos. Cidades espirituais opostas a que existem no nosso lar, existem por toda a costa terrestre. Existem relações com governantes de grandes cidades espirituais que outrora vivenciaram o poder à época dos imperadores romanos, esquecendo que todo o poder é efêmero, assim como todos eles passaram: Calígula, Adriano, Tibério, Gengis Khan mais à frente, China, Mongólia, Alexandre Grande, e os mais recentes, Salazar, Hitler, Mussolini, todos passaram para a história de maneira negativa. Muitos desses irmãos ainda permanecem nessas cidades espirituais como governantes e comandando exércitos. Pensam neles em implantar todos os seus sentimentos a todos os habitantes desse planeta. Em verdade, eles estão apenas manifestando o seu absoluto desejo pelo poder. Esquecem eles que cidades espirituais das terras nascem, crescem e desaparecem com a permissão de Deus. Fazem eles um trabalho que é necessário, pois eles são aqueles que percebem, que promovem o sofrimento e a dor àqueles que se afastaram das suas atitudes cristãs. É como a espada que é colocada no fogo para que
seja afiado cada vez mais. Fazer eles um trabalho triste, mas eles estão a serviço de Deus. Porque é através do sofrimento e da dor que o ser humano consegue se libertar de suas próprias mazelas e de seu próprio crescimento. Raramente ele faz pela dor. Essas cidades espirituais nada mais são do que permissão de Deus. E todos aqueles que lá habitam, seja o governante, o chefe maior, assim como aqueles mais próximos, aqueles muitos que hoje aqui estão levando notícias daquilo que acontece, todos eles, perante os olhos de Deus, são iguais. O nosso grande propósito é fazer com que eles entendam que o maior prazer que pode existir para o ser humano é o prazer de ver o outro feliz, é de ver o outro ser realizado, é de fazer o crescimento daqueles que nos cercam, e não de promover a tristeza, a desordem, a angústia, pois esse não é o caminho. Dia há de chegar, e chegará, com toda certeza, a transformação desse planeta, de glórias expiações de regeneração. E isso se faz, infelizmente, com sofrimento. Isso vai trazer sofrimento, o ser humano começa a entender o verdadeiro propósito do amor. Só através da luta é que ele consegue conquistar os degraus que subirão. Somente assim. Rogamos sempre que esses irmãos que hoje vivem nas cidades espirituais das trevas, cada vez mais despertam para a realidade que só Jesus nos trouxe. Aquele eles chamam de encantador de mentes, mas que nada mais é do que o Salvador das mentes, o Salvador de todos nós, que só assim deixamos o nosso estágio primitivo para sermos e estarmos a caminho do Pai. A regra foi quebrada, como disse há alguns dias atrás, através das ações de cavaleiros que sempre envolveram aquele com quem se conviveu durante séculos e séculos, durante milênios, sempre em luta pelo poder, sempre por conquistas e vitórias. Lembro bem de uma mensagem que havia sido passada por ele, quando enfatizava que estávamos nós, caídos no nosso agito, numa lama, e que ninguém veio ajudar. Mas isso não é verdade. Os nossos olhos cegos é que não viram a mão do Senhor, não viram a mão daqueles irmãos espirituais que nos retiraram, que nos ajudaram. Pois a cegueira da revolta, a cegueira do ódio, a cegueira do mal, impede que vejamos toda a luz que circunda ao nosso redor. Lê do engano daquele que pensa que estávamos sós, e que todo o sofrimento que havíamos passado naquela ocasião citada, que hoje serve como justificativa para todos os erros que foram cometidos. Parte de uma premissa errada, pois lá estava a mão de Deus a nos segurar. E que aquele sofrimento foi necessário, pois só através dele conseguimos restaurar as nossas energias, infelizmente, de maneira inadequada no sentido contrário. A inteligência, a sabedoria, a experiência, a coragem, são atributos
e são só valorizados como prática de vida. Quando é utilizado para o mal, deixe de ter todas essas qualificações para ter o sentido errado de todas as virtudes, pois o mal não qualifica as pessoas, o mal destrói as pessoas. Dia há de chegar em que não mais como imperadores, naquela época sombria da humanidade, assim como devotos de Jesus, seguidores de sua mensagem, evangelizadores de motivação, que chegará um dia em que o universo será pequeno, aí sim, para resgatarmos todos aqueles a quem porventura foram ofendidos e que ainda não puderam ser alcançados. Ao nosso irmão, saiba que a mão estará estendida e toda a espiritualidade beneditiva que aqui está presente. Muitos deles que conviveram ombro a ombro também nas batalhas, levando sofrimento em grupo. Esses irmãos, hoje, seguidores do nosso Mestre Jesus, estão ansiosamente esperando que todos aqueles que batalharam nas guerras e nas conquistas voltem seu espírito, seu corpo e seu energia para a salvação daqueles que assim agem em sentido contrário. Que a paz de Jesus reine sobre essa cidade espiritual das trevas. Sabendo sempre que, da mesma forma como a espiritualidade guardiã de toda essa fazenda permite o acesso, não sempre seja perseguido desses irmãos que fazem parte dessa forma, dessas cidades, o que, contrariamente, não é possível ocorrer nas cidades, onde os sentinelas bloqueiam e maltratam qualquer um que não tenha permissão de entrar. Essa é a grande diferença que há entre a liberdade e a opressão. Estejam certos que a porta estará sempre aberta, não como olheiros, mas como guerreiros de Deus. Todos estão à espera, ansiosamente, pela presença de vocês, tocando, como já disse uma vez, a espada que leva sofrimento, morte e dor. Pela cruz, que leva a paz, a alegria e a evolução do meu Pai. Muito obrigado. Hoje vamos ter aqui a palestra depois de seguida